Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Pai, pelo Teu livramento, pela Tua bênção, pela Tua graça e o Teu poder. Tu é aquele, Senhor, que cuida de nós, que nos dá força, nos dá vigor para continuar a jornada. Agora que vamos ouvir a ministração da Tua palavra, Deus, abre o nosso entendimento, dá-nos a compreensão, tira de nós toda a resistência, todo o toda a dificuldade, para que possamos compreender a Tua palavra de maneira clara, meu Senhor. E é o Teu servo que vai ministrar, dá a ele, Senhor, também esta capacidade, e que com clareza Ele transmita para todos nós aquilo que Tu tem a falar nesta noite através do Teu servo. Pai bendito, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Os irmãos, por favor, podem abrir as suas Bíblias aí no livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Não, a gente já fez a leitura só para vocês acompanharem mesmo aí, sentados, né, que a gente vai percorrer esse capítulo 13. Essa lição, irmãos, o estudo de hoje é baseada numa revista chamada Mestre, que nem está mais em circulação, mas nós demos essa revista na escola dominical no ano de 2000, missionária Francisco. Quem guardou a revista pode procurar lá que vai acompanhar. E é baseada numa lição que tem como título Amor, a virtude suprema. Por isso que nós cantamos 3 hinos aqui da harpa, que fala sobre o amor, né? Então, o amor, ele é uma palavra que hoje, na atualidade, nos dias que nós vivemos, ela tem sido muito deturpada, né? A gente vê isso, essa palavra amor, nas novelas, nas canções, nos outdoors aí na rua. A gente vê o amor pelas baleias, o amor pelo meio ambiente. O amor é demonstrado de uma forma artística, esportiva. E nessa passagem, do capítulo 13, muito embora ele possa ser aplicado ao matrimônio, mas o que Paulo está nos ensinando, o que ele ensinou para a igreja localizada lá na cidade de Corinto, era que os crentes daquela igreja, apesar de terem todos os dons naquela igreja, havia uma forma, um caminho superior, né, que eles deveriam operacionalizar a vida deles. E aí, Paulo, ele entra justamente no capítulo 13, mostrando que o amor é superior a tudo. E por mais que nós possamos agir pensando que estamos fazendo grande coisa, mas se a nossa motivação para fazer essas grandes coisas, elas não estiverem baseadas no amor, então nós estamos fazendo o certo da maneira errada, né? Então, enquanto nós ouvimos essa mensagem, esse estudo dessa noite, é importante que nós já comecemos a pedir ao Espírito Santo que mostre alguma coisa na nossa vida que revele a dificuldade que nós temos em expressar esse amor, alguma impossibilidade de expressar esse amor para com alguém, até que seja perto de nós, da nossa família, né? Estou falando aí de carne e sangue, ou do nosso convívio na igreja, ou no nosso convívio no trabalho, na aula, em qualquer lugar que nós estejamos, a gente precisa pedir do Espírito Santo, e essa é a nossa oração nessa noite, o nosso desejo, que o Espírito Santo ele comece a falar conosco, e mostrando realmente se dentro desse ensino que o apóstolo Paulo fez questão de escrever um capítulo só sobre isso, se nós estamos andando de forma adequada nesse aspecto. Porque, irmãos, às vezes, quem estava aqui na escola dominical, nós estudamos sobre a crença no Deus Trino.
E uma das coisas que a Trindade, o relacionamento da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que eles ensinam para nós, pelo menos que eles dão exemplo, é como eles vivem em comunhão e como eles se relacionam entre si de forma amorosa. Então, se Deus Pai se relaciona com Deus Filho de forma amorosa e com o Espírito Santo, e os três, eles convivem de forma amorosa, por que que a igreja do Senhor, que somos nós, eu e você, agimos de forma diferente do comportamento da Trindade? Essa é a primeira pergunta, missionária Francisca. Então, a Trindade nos dá o exemplo que a igreja, que Jesus Cristo é a cabeça, deve seguir. Mas será que a igreja, uma igreja tão espiritual como a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, e eles eram manifestados de uma forma muito volumosa, né? Então, sobejava de dom. Mas por que será que o apóstolo Paulo observou que naquela comunidade de crente, apesar de paralítico andar, de cego ver, de todas as coisas ali acontecendo, parece que faltava alguma coisa na vida daqueles irmãos? Então, será que é possível uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, porque uma das evidências que a pessoa é cheia do Espírito Santo é falar em línguas estranhas? Mas será que pode uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, porque fala línguas estranhas e profetiza e pinta o sete, ela ser uma pessoa que não demonstra na vida dela o amor? Então, tem alguma coisa errada. Porque se ela está cheia do Espírito Santo, e a Bíblia diz que Deus é amor, se Deus é amor, Jesus é amor. Se Jesus é amor, o Espírito Santo é amor, porque são três pessoas em uma só. Então, como é que pode sair de uma fonte cheia do Espírito e sair da mesma fonte a falta de amor, né? Então, parece ser alguma coisa que o pé não cabe no sapato, né? Ou não sei se o sapato é apertado ou se é muito grande. Mas aí nós vamos verificar que é possível sim, né? Por isso que Paulo teve o trabalho de escrever essa carta para a igreja de Corinto. Ele teve o trabalho de escrever no capítulo 12, né? Falar sobre os ministérios, falar sobre os dons. E no capítulo 13, que é o capítulo mais importante do capítulo 12, 13 e 14, porque ele diz que sem ir o amor não adianta os dons. E no capítulo 14, ele diz como é que os dons têm que ser operacionalizados dentro da igreja, como é que tem que se comportar, né? Mas assim como Jesus falou que muitos naquele dia vão dizer para ele, vão chegar na presença dele, vão dizer que no nome dele profetizaram, que falaram línguas estranhas, que oraram pelos enfermos e eles foram curados. Tudo isso é dom, não é, missionário? Tudo isso é dom. E que, o que mais? E outra coisa que eu estou esquecido, mas expulsaram o demônio, né? Expulsaram o demônio. Então, se fosse na Assembleia de Deus, isso era um crente de papo amarelo. O cara expulsa demônio, fala línguas, profetiza e cura enfermo, pastor Manel. Já dava para abrir um programa de TV, e aí, né? Então, mas Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? Então, irmãos, os dons estão aí e estão a serviço da igreja. Só que os dons, eles são passageiros, mas o amor é eterno, jamais acaba. É assim que diz o texto. Então, no capítulo 13, do versículo 1 a 3, fala da essencialidade do amor.
né? Paulo escreveu a respeito de algo essencial para o uso apropriado de todos os dons espirituais, que é o amor. Então, a base de qualquer dom, de qualquer exercício dos dons espirituais, tem que ser motivada pelo amor. A manifestação dos dons espirituais era muito comum na igreja de Corinto, né? E ao que parece, os crentes daquela cidade criam que algumas pessoas falavam em línguas angelicais, porque tem a língua dos homens e tem a língua dos anjos, né? Aliás, alguém aqui já ouviu alguém falar em língua estranha, mas que não fosse uma língua angelical, fosse uma língua terrena? Alguém já viu? Alguém falar em japonês, falando em mistério? Alguém já ouviu, pastor? Só a língua dos anjos mesmo, né? Então, é importante nós termos isso daí, que quando a pessoa fala em línguas, ela pode falar uma língua da terra. Se lembra lá em Atos, que tinha partos, medos, elamitas, e eles diziam assim, olha, eles estão falando da grandiosidade de Deus na nossa língua, né? Eles não falaram na língua dos anjos, eles foram batizados pelo Espírito Santo, mas falaram em língua dos homens, né? E muitos achavam que por terem esse dom, eles tinham alcançado o máximo no nível de experiência espiritual, né? Aí Paulo ele já vem dando nas duas pernas do caboclo e derrubando. Veja bem, então o pessoal falava em línguas, falava em mistérios, às vezes um deles poderia falar em várias línguas, porque o próprio Paulo diz, quando ele chegou em uma determinada localidade, que ele falava mais língua do que qualquer um ali que estava presente, né? Então, só a língua dos homens, ele falava 4 línguas bem faladas, né? Ele falava o grego, falava o latim, falava o hebraico, o aramaico, fora as línguas espirituais. Então, por aquelas pessoas ali pensarem que por falar em línguas estranhas, elas pensavam que já tinham chegado no máximo que podiam obter de uma experiência espiritual. Aí Paulo escreve o versículo 1 do capítulo 13, ele diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ele está dizendo, ei, olhem para mim. Ele está dizendo, olha, eu falo as 2 línguas, mas se eu não tiver amor, não vai servir de nada. É o que ele está dizendo aqui, ó. Eu serei como bronze. Irmãos, o que é um bronze? É um ser inanimado, que você bate nele e só faz barulho. Ele não sente nada. Paulo está se comparando a concreto, a metal. Então, ele está dizendo, eu falo a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu vou ser como essa coluna aqui, que não sente nada. É o que ele está dizendo. E é o que ele falou para aquela igreja. E é que o Espírito Santo está falando para nós hoje aqui, né? No versículo 2, Paulo mencionou algumas das manifestações do Espírito Santo que pareciam indicar que alguém tinha profunda e constante comunhão com Deus. Ele está falando dele mesmo. Diz assim o versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Ele não diz assim, ainda que você tenha. Ele diz, ainda que eu tenha. E o livro de Atos diz que ele era profeta, um dos 5 que estavam ali naquela igreja de Antioquia. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ele conhecia muito, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada será. Irmão, você já pensou que é isso? Paulo era profeta, ele diz assim, eu tenho o dom de profetizar, mas ainda que Deus me revelasse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que a minha fé fosse um absurdo daquilo que Jesus disse, que quem tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, diz, monte, se arranca daqui e se lança no meio do mar. Paulo está dizendo isso aqui, ainda que eu tenha tamanha fé,
a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha só, irmãos, ele está dizendo que ele não é nada, que ele tem essa carrada, essa penca de dons, mas se ele não tiver amor, ele não é nada. Então, para os irmãos perceberem que quem estava apertando a igreja de Corinto, que era uma igreja soberba, é o Espírito Santo que está usando Paulo. E está colocando os crentes na linha, né? E assim a gente tem que observar esses ensinamentos e começar a fazermos uma alta reflexão e percebermos se nós não estamos exatamente aquela igreja de Corinto e até que ponto o Espírito Santo está falando conosco e que nós precisamos nos consertar. Então, Paulo, quem era melhor do que Paulo para ter um discernimento espiritual desse? Que era um homem que era cheio dessas qualidades, cheio dos dons. No entanto, se esses dons forem usados sem amor, a pessoa que assim age, nada é diante de Deus. Irmãos, e faz sentido. Lembra que eu falei ainda há pouco que Jesus disse que iam chegar muitas pessoas dizendo que fizeram e aconteceram, mas é porque as obras deles eram más. Então, dom não salva, guarde isso na sua cabeça. Dom não salva. Quem salva é a fé, é a graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Os dons foram deixados para a igreja avançar no mundo com o poder de Deus, mas Satanás, o Lúcifer, que estava lá no céu, ele também tinha poder. E ele se deixou, missionária, se seduzir por aquilo que ele tinha de tão especial que Deus tinha colocado nele. E é possível que essas pessoas que Jesus falou que vão chegar até ele, em algum momento da sua caminhada espiritual, deixaram-se corromper. E foram corrompidas e não perceberam. E Paulo está gritando aqui para a igreja, né? Praticar grandes obras de caridade ou ainda dar a vida pelo Evangelho parecia ser um dos maiores sacrifícios da vida. Os que fizessem uma dessas duas coisas, sem dúvida receberiam uma grande recompensa de Deus. Mas se tais entregas ou se tais trabalhos fossem realizados sem amor, de nada serviriam. Então você podia ter dado a sua vida na obra, evangelizar o mundo, mas se o que te motivou a fazer aquilo não foi o amor, está aqui o texto, de nada serve. De nada serve. Irmãos, esse capítulo 13 de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, ele é um grito que é para a gente parar e refletir, vendo o que nos está motivando a vir para a igreja, o que nos está motivando a seguir Jesus, o que nos está motivando a fazermos o trabalho do reino, né? O que motiva você? Né? Pense nisso, porque de repente o seu trabalho pode ser em vão, porque ele não está alicerçado nisso aqui que Paulo está dizendo, que é o amor por Deus, é o amor de Deus pelas pessoas, é o amor na sua vida para você superar todas as dificuldades e ter esperança naquele que te comissionou para realizar o trabalho. Versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens, isso aqui, para quem tem muito dinheiro, mata, né? Viu lá o jovem rico, que foi lá, usar aqui missionária Francisca, que a senhora é a nossa decana, que foi lá com a abacaba, né? Dizer, Jesus, o que eu faço para ser salvo? Jesus disse para ele, cumpre os mandamentos. Ele disse, eu já cumpro. Então Jesus falou assim, então vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele saiu triste, né? Triste. Então Paulo está dizendo aqui, ó, e ainda que eu distribua todos e fique liso, só com a roupa do corpo,
os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue, olha só, irmãos, aí ele vai mais além, ele já entregou os bens e ele ficou só com a roupa do corpo, mas ele vai além. E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado por alguém, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Qual é o sacrifício que você está fazendo? Pense bem, é por amor? Se não for, nada vai adiantar para você, diz o versículo 3 do capítulo 13. Hoje nós podemos participar de algumas atividades cristãs e não demonstrarmos amor. Isso, é difícil isso acontecer? O que é que vocês acham? Pastor Jean, é possível participar de uma atividade cristã sem demonstrar amor? Os irmãos concordam? Claro que é possível, irmão. Por exemplo, dar aula na escola dominical, testemunhar do evangelho, ficar na porta da igreja, vir limpar o templo, fazer uma visita, vir para as reuniões de oração. Eu posso fazer tudo isso, mas o que está me motivando é o amor? Se não for, viagem perdida. E não sou eu que estou dizendo, é o Paulo. De nada me adiantará. Podemos, inclusive, possuir os dons espirituais sem sentir amor pelos demais membros do corpo de Cristo. Eu vou repetir isso, hein? Podemos, inclusive, possuir os dons espirituais sem sentir amor pelos demais membros. E aí vamos falar dos dons de poder, orar, dom de fé, orar o enfermo ser curado, dom de revelação, esses dons que dão ibope, né? Mas eu posso ter todos eles e não ter amor pelos membros. Irmãos, os dons são dados pelo Espírito Santo a serviço da igreja. Nós todos somos servos. Quem aqui é Deus ou um anjo? Levanta a mão aí. Se for um anjo, é caído, né? Mas todos nós somos servos, e como servos devemos reconhecer o nosso lugar. Se a gente fosse usar a linguagem de menino, de adolescente, a gente está pegando um boi com chifre e tudo pela nossa salvação. Além de nós sermos salvos, o Senhor nos capacita para enfrentarmos o mundo. Ele nos deu poder. Ele diz que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Deus. E quem é a igreja? Não é esse prédio, não. A igreja somos eu e você, pastor Edmar. Eu e o senhor somos da igreja. Missionária Francisca, pastor Zani, pastor Mané, missionária Rosilene, todos nós somos a igreja. Mas em todas essas coisas, se não demonstrarmos amor, nada somos. E todas as atividades que exercemos serão inúteis. É dura essa palavra, né, irmãos? Às vezes a gente gasta tanto do nosso tempo, né, e gasta não, investe. Mas olha o que a Bíblia está nos exortando. Se nessas atividades que nós exercemos não for demonstrado o amor nelas, elas são inúteis. Porque nós estamos fazendo isso para quem é, irmãos? É para agradar a quem? Vamos lá, vamos esmiuçar. Nós estamos fazendo isso, não é para agradar a Deus? Deus conhece o nosso coração. Não é nem precisa a gente falar. Ele diz que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Imagina o que nós estamos pensando ou sentindo. Ele é uma ressonância magnética misturada com raio-x. Ele sabe todo o nosso interior. Não adianta. Então, quando a palavra de Deus está sendo explanada, se ela está batendo na gente, só resta uma alternativa, a gente pedir misericórdia, perdão e seguir em frente, né? Por que o amor é importante na manifestação dos dons espirituais? Isso é uma pergunta. Porque sem ele, tudo é inútil. O que acontece quando os dons espirituais se manifestam sem amor? Já parou para pensar nisso? Perde a eficácia, né? Vamos então para a segunda parte do estudo, vimos
do versículo 1 ao 3, vamos ver agora do versículo 4 ao 7, do capítulo 13, as características do amor. Naquela igreja estava faltando a prática do amor. Por isso que Paulo escreveu. Paulo observou, tanto quando esteve lá, como quando as conversas chegavam para ele, ele observou que aquela igreja tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque ela não demonstrava isso com amor. Devia ser uma ostentação. Eu acho que um crente chegava para outro missionário, dizendo assim, olha, eu falo mais língua estranha do que tu, quer ver? Aí ele devia só abrir a boca dele e já saiu uma rajada de línguas estranhas. Eu acho que devia ser assim a competição. Eles competiam pela coisa errada, né? Paulo explicou-lhes aí, o apóstolo Paulo, com muito amor, né, no seu cuidado pastoral, ele vai orientar a igreja como deve andar. Irmãos, graças a Deus, porque aquelas igrejas que foram fundadas no Novo Testamento, elas tiveram um problema e por isso que a Bíblia foi escrita. Se essa igreja de Corinto não tivesse problema, nós não teríamos essas duas cartas de Paulo aos Coríntios, né? Então, mas aqueles irmãos daquele tempo, se eles pudessem ser transportados no tempo, a única coisa que ia mudar é que hoje eles iam ter uma roupa parecida com a nossa. Ou se nós voltássemos ao tempo, iríamos usar uma roupa parecida com a deles, mas o comportamento humano é o mesmo. Então, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós temos que olhar para a igreja Assembleia de Deus do Brasil, na Amazônia. Será que a igreja Assembleia de Deus, ela, apesar de ter os dons, eu acredito que tem muitos, mas como é que está a operacionalização desses dons? É baseada em amor? Né? Então, Paulo viu que aquela igreja tinha muitos dons, mas não tinha amor. Então, Paulo vai explicar a característica do amor. Ele diz assim, o amor não é um simples sentimento abstrato, como eu pensar numa coisa que eu não posso tocar. Ele deve ser demonstrado mediante obras. Aí eu vou falar aqui quem deu o primeiro exemplo. Deus amou o mundo de tal maneira... Aí o que ele fez? O amor é um verbo, né? Deus amou. E um verbo, ele indica uma ação ativa. Deus amou e mandou o seu filho. Foi um presente muito caro que ele deu para nós. Então, se nós dizemos que amamos, Paulo está dizendo assim para eles, o amor ele tem características práticas, não é só aquela coisa melosa. Não foi eu abrir a boca e dizer eu te amo, dar um tapinha na costa, talvez um beijo no rosto, que era a prática daquele tempo. Paulo diz, não é assim não. O amor ele precisa se expressar em ações, em atitudes. Aí nós vamos ver quem ama e quem não ama. Aí nós vamos ver quem ainda é menino e quem já é adulto. O amor não é um simples sentimento abstrato e deve ser demonstrado mediante obras. Cada uma das modalidades mencionadas que nós vamos ver no versículo 4 ao 7, mostra como devemos expressar esse sentimento aos outros. E o que Paulo estava dizendo é que o amor, ele não era para ser demonstrado só de forma vertical, do homem para com Deus, mas principalmente na comunidade. Vocês lembram que eu falei ainda há pouco da escola dominical, domingo, que mostra como a Trindade age em amor, e se espera que, e a Trindade espera que a igreja também aprenda com isso, né? Aí Paulo fala, versículo 4, o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Talvez tenha algumas palavras diferentes nas versões que vocês usam. A frase o amor é benigno quer dizer também que ele é paciente. Uma pessoa que ama será tolerante diante das imperfeições dos outros. Eu vou repetir. Uma pessoa que ama, ela será tolerante diante das imperfeições dos outros. E se somos pacientes,
somos também benignos e não ásperos, mesmo com os que achamos, por um motivo ou outro, que são diferentes de nós. Mesmo para aqueles que não são do nosso convívio, que não são da nossa convivência mais próximas, e que a gente vê que são diferentes, eu não estou falando só na igreja, é fora. A gente tem que ter esse sentimento de benignidade e não ser áspero. E aí, os irmãos lembram-se que algumas terça-feira passada, nós estudamos aqui sobre como Paulo ensinando a Timóteo de como Timóteo deveria tratar dentro da igreja os mais velhos, os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as jovens, as mulheres jovens e os rapazes também. Então, Paulo está aqui, ele tanto ensinou Timóteo como deveria tratar a igreja, agora ele está falando diretamente, e Timóteo ele estava na igreja de Éfeso, e aqui Paulo está mandando essa carta para Corinto. Então, ele está sendo mais claro, mas na realidade a coisa é como tratar os outros, com amor, no uso dos dons. Quando amamos alguém, não invejamos seus bens materiais, não invejamos sua aparência física, nem sua posição social. Quando não somos jactanciosos, não proclamamos as nossas próprias virtudes, não nos orgulhamos de nossos talentos e bens. Melhor que isso, nós temos um conceito realista de nós mesmos e não tentamos aparentar mais do que nós somos. E aí, peguei aqui um recorte dele mesmo falando sobre ele mesmo, o apóstolo Paulo falando sobre ele mesmo, mas escrevendo para uma outra igreja, a igreja que estava em Roma. Isso está em Romanos 7, 24. Ele diz dele mesmo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmão, sou o apóstolo Paulo, o homem que tinha visão de manhã, de tarde e de noite. O homem que levantava a mão, as coisas aconteciam. Ele olha para dentro de si e diz: miserável homem que sou. O que nós não deveríamos pensar de nós mesmos se fôssemos honestos? Aí, no capítulo 15, lá na frente do mesmo livro, no versículo 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, ele quando está falando com a igreja, ele está falando com a igreja, mas ele está ao mesmo tempo com o coração ardido, quebrantado, né? Porque é doloroso isso para ele. Ele sente um aperto no coração, mas ele não esconde quem ele foi. E uma coisa interessante é quando Mateus, o evangelista, o apóstolo Mateus, escreve o seu livro, ele diz que ele estava no meio do publicano, né? Dos publicanos, que Jesus o chamou da coletoria. Veja só, irmãos, publicano era a pior raça de gente que tinha. Ele era considerado tão impuro que ele não podia entrar no templo. E quando Mateus vai, quando nós, é o que Paulo está dizendo, quando nós vamos falar sobre nós mesmos, nós geralmente queremos dourar a pílula. Esses homens de Deus aqui, quando estavam falando de si mesmos, em outras palavras, Mateus estava dizendo: olha, eu fui ladrão, eu roubava, mas Jesus me chamou e eu o segui. Foi toda a diferença que fez na minha vida, né? Então, no versículo 5, a frase não se portar inconvenientemente mostra uma conduta desonrosa e vergonhosa. Tal proceder ofende as pessoas, não respeita sentimentos. Fazer algo inconveniente em público prejudica a nossa reputação e mostra que, na realidade, não amamos a Deus. Versículo 5. Não se conduz de forma inconveniente. Quem? O amor. Não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Então,
Se nós dizemos que amamos a Deus, se nós dizemos que pertencemos a uma igreja, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa conduta. Era o que Paulo estava dizendo lá para ele, olha, quem ama o amor, ele não se porta inconvenientemente. Então, irmãos, é mais do que possível alguém profetizar, alguém ter o dom de curar, alguém ter uma fé tão grande que lance um monte no meio do mar, mas ao mesmo tempo, irmã Maria, a pessoa pode se portar inconvenientemente. Por quê? Porque ele tem tudo isso, mas ele não tem o amor de Deus na vida dele, né? Lamentavelmente. Se não tivermos cuidado, nos irritaremos facilmente com os outros, ainda mais se acharmos que determinada pessoa é fastidiosa ou chata, ou uma pessoa que é cri-cri. Porém, quando temos amor, o que não gostamos na conduta de alguém não é desculpa para agirmos sem bondade, pois o amor não se irrita. Paulo está dizendo para eles, olha, ainda que vocês tenham alguém que é do relacionamento de vocês, mas é uma pessoa que é de difícil convívio, isso não é desculpa para que você a trate de forma áspera, que você a trate com descortesia, e aí nós temos o que Paulo ensinou a Timóteo como ele deveria fazer, não? O amor também não se alegra com a injustiça, versículo 6, mas se alegra com a verdade. Quando de fato amamos os nossos semelhantes, não nos alegramos quando alguém sofre devido a algum fracasso ou erro. Toma-te! Caí, sem vergonha, né? Aí vai crucificar o cara. É isso, missionário? Não, mas isso é em outra igreja, aqui não tem isso não. Mas, irmãos, é aqui o que Paulo está dizendo, ó, não se alegra com o fracasso e a queda do seu irmão. Também não devemos nos alegrar com o pecado de alguém, nem sequer quando nós estamos sozinhos em nosso particular. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está no nosso coração em relação a um irmão ou uma pessoa que está numa situação difícil. Lembre-se, o binóculo de Deus está olhando você lá onde você está, mesmo que você não abriu sua boca, mas Ele sabe o que você está remoendo no seu coração. E o que Jesus falou? Se pelo menos você olhar para uma mulher e desejá-la, é mesmo que você tenha feito o ato com ela. Então, quando você se alegrar do insucesso ou da desgraça de alguma pessoa ou do seu irmão, você está em pecado, segundo aqui a palavra do Senhor. Também, ao contrário disso, nós devemos nos alegrar quando vemos que alguém teve sucesso e fez tudo com honra, fez tudo dentro do padrão. Também isso é motivo de alegria. Então, não se alegra com a injustiça, mas devemos nos alegrar com a justiça, devemos nos alegrar com o sucesso. Me lembro que a irmã Débora falava o seguinte, ela disse, olha, é fácil hoje você encontrar alguém que chore com você na sua desgraça, mas é tão difícil encontrar alguém que se alegre no sucesso. Isso ela estava falando, ela sabia do que estava dizendo, né? As 4 frases no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Trata do amor praticado, tanto agora como no futuro. Essas expressões indicam que o amor sempre, ou em tudo, é tolerante. Irmãos, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nosso amor a Deus e aos demais pode nos ajudar a enfrentar qualquer circunstância da vida. O amor é perseverante, mesmo em grandes dificuldades. O amor sempre confia que Deus cumprirá as suas promessas. A gente pensa que é só fé, né? Não, é o amor.
O amor cobre multidão de pecados. Não é? O amor, ele jamais acaba, nunca perde a esperança, por mais sombrias que sejam as circunstâncias. Devido ao amor, podemos suportar quaisquer adversidades. Podemos também estender a mão e perdoar alguém que nos tenha prejudicado. Quantas vezes nós temos que perdoar? 3, 7, 70 vezes 7, né? Só perdoa quem ama, irmãos, né? Então, o amor é divino, o perdão é divino. O amor não é egoísta, pelo contrário, a pessoa que ama prefere dar prioridade às necessidades alheias do que satisfazer seus próprios desejos. Então, veja, nós estamos expondo aqui a palavra de Deus e comece a observar se nós nos enquadramos nisso que está dizendo aqui. Quando amamos alguém, procuramos tratá-lo da mesma forma como somos tratados por Deus. Para o crente, expressar o amor de Deus não é uma opção, mas uma obrigação. Irmãos, o crente ele tem que ser igual cana. A gente não corta a cana e não passa naquela máquina, aí sai caldo, não é, pastor? Aí não enrola assim um bicho e não passa de novo, pastor Sebastião? Aí sai menos caldo, mas sai, né? Irmãos, tem que passar na moenda de Deus até não ter mais o que sair. Quando não tiver mais o que sair é porque já estamos com Jesus no céu. Mas enquanto estivermos aqui, tem que sair amor da nossa vida, né? Isso daí está em João 13, 34 e 35. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Quais são as características de amor mais evidentes na sua vida? O que existe na sua vida que você pode dizer, bem, por eu ser assim, isso é uma prova que eu tenho um amor de Deus na minha vida? Pense nisso, se você não encontrar nenhuma, aí está na hora da gente fazer uma oração, e depois nós vamos fazer, pastor Zé. Enumere algumas formas práticas pelas quais você pode manifestar essas características de amor aos outros. Diga como você age no dia a dia, de forma bem prática, que você demonstra nessas suas atitudes que você ama o seu próximo. Uma outra pergunta. Vamos então para a conclusão do estudo, que é a parte do versículo 8 ao versículo 13. Os crentes em Corinto davam grande valor aos dons espirituais. Na realidade, eles priorizavam os dons de profecia, o dom de língua e o dom de conhecimento. Pareciam seus preferidos deles. Por mais grandiosos e necessários que sejam esses dons espirituais, eles são passageiros, mas o amor, ele vai permanecer para sempre. Acompanhem comigo aí o versículo 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor jamais... O que diz aí? O amor jamais acaba. Irmãos, vamos olhar aqui de um ponto de vista de investimento dos nossos recursos suados. Aí nós temos aqui dois tipos de investimento, que nós poderíamos pegar o nosso recurso e aplicar. Aí o banco está dizendo que tem prazo determinado para acabar. E o outro ele está dizendo que não tem prazo determinado e o rendimento é bom. Em qual dos dois você investiria o seu recurso suado? No que tem prazo para acabar ou no que não tem prazo para acabar e que o rendimento é bom? Qual era? Eu aplicaria no que tem rendimento e que nunca vai acabar. É o que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo, gente, o amor não vai acabar.
Se não vai acabar, ele vai continuar no céu. Por que vocês não estão experimentando essa vivência aqui? Vocês estão apegados nos dons, mas esses dons, na prática, se não for motivado pelo amor, não é nada. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, o próprio Deus amou o mundo que mandou seu Filho, ele está dando exemplo. Demonstre o seu amor pelas pessoas, e não pelos bancos da igreja. Demonstra o seu amor pelas pessoas, e não pelas pedras. Isso era um grito do apóstolo Paulo, irmãos, e resumindo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como? A si mesmo. É onde se resume toda a Bíblia. Né? Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Alguns utilizam o versículo 10 para dizer que os dons espirituais e o falar em outra língua não são para este tempo que nós estamos dizendo, irmãos, mas nós somos pentecostais e nós cremos que os dons são para esse tempo. O que Paulo está dizendo é que quando nós tivermos encontro com o Senhor, aquilo que a gente conhecia de uma forma imperfeita, nós vamos conhecer de uma forma plena e de uma forma perfeita. Por isso que quando vier o arrebatamento da igreja e nós formos para o céu, não vai ter mais necessidade de ter dom algum, porque já estamos com Deus. Os dons que tinham os seus objetivos, enquanto a igreja estava na terra, que era bombardear o inferno, edificar a igreja, resgatar almas, consolidar almas, não é mais preciso, porque a igreja já está com Deus. E quem ficar, não vai precisar de dom também, porque o Espírito Santo já foi. Por isso que a gente tem que ter um cuidado. Tem muita gente que diz assim, se eu não subir na primeira, eu vou subir na segunda. Mas aí vem a pergunta, se tu não subiu na primeira, que estava tão fácil de subir, tu vai conseguir subir na segunda? Se é que vai ter. Né? Então, para concluir, irmãos, aqui, eu queria caminhar aqui com vocês ainda, nesses 10 minutos, o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, Paulo usa essa ilustração, essa analogia de um espelho, né? Porque ele dizia o seguinte, que naquele tempo que não tinha espelho de vidro, aí no versículo 12, ele era um metal polido, e a pessoa se via assim, mas não se via direito, se via como sombra, uma sombra, um vulto. Paulo está dizendo, olha, vai chegar o dia que nós vamos ver Cristo face a face, e todo o mistério será revelado para nós, não haverá mais segredo. E aí vem uma pergunta, por que os dons espirituais não serão necessários no céu? Alguém saberia responder? Porque a igreja já está lá. Os dons espirituais, eles foram dados para a igreja. Se a igreja já está lá em cima, não precisa mais. De que maneira o amor é eterno? Porque ele não vai se acabar, ele vai continuar no céu. E a aplicação dessa mensagem, o amor é mais que um sentimento abstrato, ele é a motivação de nossos atos e serviços cristãos. Quando amamos alguém, esse sentimento é demonstrado de forma prática. Irmãos, não existe embuste. Se eu digo que amo alguém, eu tenho que demonstrar esse amor, não somente por palavras, mas eu tenho que demonstrar esse amor por atitudes e por gestos. Agora eu vou dizer uma outra coisa. Como é que você pode dizer que ama uma pessoa e você maltrata essa pessoa? Você trata essa pessoa de uma forma grosseira, de uma forma áspera. Que tipo de amor é esse? Nem cavalo ama assim. Porque o cavalo missionário Chiquita, eu não sei se a senhora ainda viu,
mas quando ele está atrás da égua, ele chega cheirando ela. Né? Então, como é, irmã Maria, que a gente pode dizer que a gente ama uma pessoa e a gente fala mal dela? Né? Você não pode cultivar o amor pelos demais mediante seus próprios esforços. Só poderá demonstrá-lo se permitir que o amor de Deus faça parte de si próprio. Então, irmãos, para nós amarmos, primeiro, nós temos que ter o amor de Deus na nossa vida. Senão não vai. E esse processo tem início, olha quando tem início, quando aceitamos a Cristo como Salvador. Então, só pode amar verdadeiramente com o amor de Deus quem já teve uma experiência de salvação. Então, se alguém aqui ainda não ama, ainda não aceitou Jesus, hoje é a noite de salvação. Aí você pode dizer, mas pastor, num culto de terça-feira, mandar aceitar Jesus. Aí eu vou dizer para vocês, em outubro de 1986, eu entrei pelaquela escada ali, num culto de terça-feira, estava assistindo o culto lá fora, e o pastor Elildo perguntou, não sabia nem quem era o pastor Elildo, perguntou bem assim, tem alguém para aceitar Jesus? Aí eu subi e aceitei Jesus, estou aqui. Então, se você não ama, talvez seja porque você ainda precisa de uma experiência de salvação. Se você já o aceitou, deixe então que esse Jesus que você diz que o aceitou, ele de verdade, ele tome conta do seu coração. Né? Provavelmente, você tem dificuldade para amar certas pessoas, alguns membros de sua família, vizinhos ou colegas de trabalho. Peça nessa noite, hoje aqui, que Deus o ajude a amá-los. Permita que o Espírito Santo lhe mostre como você pode manifestar para essas pessoas as características do amor de Deus. Que Deus te abençoe, que nós possamos amar o Senhor e ao nosso próximo. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida